Consegue me ouvir, Aldo? Bom dia, Alda. Você consegue me ouvir? Vamos lá, vou iniciando aí, ok? Então, sobre o avaliar, a importância do avaliar, ele faz a avaliação do nosso curso aí. E nós temos até dia 7 da semana que vem aí para preencher o avaliar, que avalia o curso, né, o nosso curso, avalia os laboratórios, o corpo docente, os coordenadores aí. Então, é importante estar fazendo essa avaliação, demora uns 10 minutos ali, é uma coisa bem rápida. Eu vou fazer isso o mais rápido possível. Aqui no segundo slide, aqui eu já trago aqui o nome, né, dos alunos que vão fazer a prova de proficiência. Lembrando que a nossa disciplina está ligada à proficiência. Então, lembrando que essas provas serão realizadas no período ali do dia 16 e 17, né? Lembrando que assim que você iniciou a prova, né, você tem 5 horas aí para concluir a mesma, né? Lembrando que a prova de proficiência vale R$2.000 e depois tem mais R$2.000 da prova do professor. Caso o aluno não esteja na listagem que eu mostrei acima, né, ele vai fazer uma prova do professor, valendo R$2.000 também,
só que vai para o sistema com a nota dobrada, né? Então, vai ter o mesmo valor aí dos 4.000 pontos aí do segundo bimestre. Então, nós vamos falar aí do nado, né, hoje, dos nados. Aqui tem um exemplo aqui em cima nós temos o nado borboleta. Vamos falar hoje costas aqui. Aqui nós temos o peito e nós falamos do nado crawl. Aí já fizemos uma introdução do nado costas. Então, vamos lá. O nado costa, né? O nado costa é o único diferenciado dos outros 3 nados, porque é o único nado, né, onde nós colocamos na piscina em decúbito dorsal, né? Quer dizer, as nossas costas, ali, a nossa região lombar, toda a parte posterior ali é que vai ficar em contato com a água, bem? Então, até mesmo a saída, como vocês estão vendo aqui, a saída de costas. Então, vamos ver a pernada primeiro do nado costas, né? A pernada do nado costas, ela é praticamente igualzinha do nado crawl, né? Qual é a função das pernadas, tanto do nado crawl o nado costas aí, ela tem o quê? A função de dar equilíbrio, né? Equilíbrio, sustentação e propulsão. Lembrando que lá no nado crawl, a fase descendente é mais propulsiva. E aqui, na nossa pernada do nado costa, mais propulsiva será o quê? A fase ascendente. O que seria a fase ascendente? Essa parte, quando sobe para cima aqui, ela empurra muito mais água lá, com muito mais potência, o corpo está se locomovendo para frente aí. Então, seguindo, né? Aí tem alguns erros, né? Da pernada do nado crawl, que é bem semelhante ao nado costa. No nado crawl, nós estamos em decúbito ventral, né? Quer dizer, o peito voltado para a água. Então, se a gente tiver, como nós vimos lá, vários erros, né, como uma flexão excessiva do quadril, como ficar na posição sentado, e flexão muito alta do joelho, o que acontece? Os pés saíam fora da água lá e a gente acabaria fazendo o quê? Criando um atrito com a água ali, né? E isso dificultaria o nosso deslizamento na mesma. Então, aqui só mostrando que a do nado costas, né, em decúbito dorsal, ela fica praticamente igual à do nado crawl, paralela à superfície da água, né? Então, aqui está um X onde está marcando justamente aquele mesmo problema que a gente tinha em decúbito ventral, acaba trazendo para o decúbito dorsal, acaba trazendo para o nado costas aqui. Então, é interessante que a gente faça o quê? Uma boa aprendizagem no nado crawl para depois estar vindo aqui para o nado costa mais tranquilo, para não ter muito esses tipos de problemas aqui. Mas de vez em quando esses problemas acabam acarretando, porque lá nós estamos com segurança em ficar em decúbito ventral, e quando colocamos em decúbito dorsal e não temos uma boa adaptação ao meio líquido, né? E ficar em decúbito dorsal não temos segurança, aí a gente acaba modificando a forma de paralelismo do nosso corpo na superfície da água, fazendo o quê? Uma flexão de quadril, né? Onde a coxa vai subir aqui, e até mesmo uma flexão de joelho, causando um atrito aí com a água. E aqui nós temos o quê? Os movimentos da braçada, né? Então, o movimento da braçada,
ela é parecida com o de costas, que nós estamos em decúbito ventral. Então ela entra praticamente, né, quando eu faço o movimento lá na frente, né, paralelo à nossa cabeça, né, e a linha do ombro, né? Aí eu tenho uma fase de apoio, que vocês estão vendo aqui, pode ver que ele vai cortando a água, né? Um deslizamento. Isso vai ajudar a fazer o quê? A manter uma sustentação. E aqui ele vai descendo, aqui, né? Vai puxando esse braço aqui em direção ao tronco aqui. Nessa segunda fase, daqui a pouco nós vamos ver isso em vídeo, quando chega na linha do ombro, já acontece o quê? Uma flexão, né, de cotovelo aqui, né, onde que essa mão fica para cima. A mão em relação à superfície da água aqui fica de 20 a 30 centímetros, aonde que ele faz o quê? O empurrão aqui finaliza essa braçada. Daqui a pouco nós vamos de forma mais técnica. Então, quer dizer, isso daqui é o quê? A fase submersa, né? A parte de propulsiva aí, né? De propulsão, né? De aceleramento do nosso nado aqui. Então aqui é a fase submersa e nós temos o quê? A fase aérea, que é a fase de descanso também. Quando o braço sai fora da água, né? Do lado do nosso tronco ali, a gente sai com o polegar, né? E ali a mão vai entrando e aqui na frente, aqui a palma da mão vai estar virada para a lateral. E nós vamos estar entrando aí com o dedo mínimo aí na água. Aí a gente vamos fazer toda a fase, né, propulsiva, a parte submersa aí depois da fase aérea. Então tem as duas partes aí. Grande diferença entre o nado crawl e o nado costas aí também é que um é decúbito dorsal, o outro é decúbito ventral. As pernadas são bem parecidas e a braçada muda um pouquinho, né? Mas até mesmo o rolamento do tronco no eixo longitudinal, ele acaba acontecendo porque você rola um pouquinho para poder fazer essa braçada aqui, né? O movimento da braçada aí, como eu falei, é a fase propulsiva, né? Do nado costa através do movimento cíclico, que faz um braço, depois faz o outro, né? O movimento é global, né? O movimento de circundução do ombro aí, né? Na parte superior aí. Então, só continuando aqui as fases da braçada. Então, agora um pouquinho mais de calma, né? A braçada, ela começa a parte submersa, ela começa com apoio, né? Movimentos de apoio. Se vocês olharem, ela está entrando aqui com o mínimo aqui, né? Em busca do ponto de apoio na água, para depois começar a fazer uma tração, puxar, que é tração, puxar essa água para trás para o corpo poder se locomover para frente aí. Seguindo mais um pouquinho, continuando na braçada, aí começa o quê? Depois da fase de apoio, finalizando ali a fase de apoio, nós vamos começar a fazer o quê? Fecha os dedos, né? Muitas pessoas têm o costume de ficar com os dedos afastados, né? O que acarreta isso? Acarreta que a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma tração com menos água aí. Então a gente vai perder eficiência na tração, né? E no deslocamento do corpo aí. Então o que acontece? Aí vai começar o quê? A fase de tracionar aí, né? A água para trás, ou empurrar até mesmo a água para trás até chegar na posição de quadril. O movimento do ombro e da cabeça deverá ser mínimo, né? Principalmente da cabeça, né? O que acontece muitas vezes aí é um pequeno rolamento de quadril. Se vocês olharem, houve um pequeno deslocamento do tronco aqui, né? Mas a cabeça praticamente ficou imóvel, né? Porque a gente sempre temos que ficar igual o nado crawl, só que em decúbito dorsal, paralelo com a água.
E aqui, seguindo aqui, né? A técnica de respiração continua sempre a mesma, boca, nariz, né? Porque se for respirar pelo nariz, muitas vezes a hora que faz a abraçada, acaba entrando um pouco de água pelas narinas, aí acaba acarretando um desconforto aí. Mas o importante é estar respirando pela boca e soltando pelo nariz, porque você vai expelindo esse ar para fora aí, né? E até mesmo repelindo essa água que está lá nas nossas narinas lá, nos incomodando. Vou ver isso por inteiro aqui no vídeo. Então tá aqui, como eu falei, a entrada, né? A entrada aqui, né? Que eles falam de varredura na parte de apoio de agarre. E aí ele vai descendo o braço, né? Aí é onde que eu deixo ele finalizar, levo até o quadril. Vamos ver de novo, vamos parando. Então aqui a entrada, né? Assim que a mão, dedo mínimo, entra na água, né? Aí a gente faz aquela parte de apoio, de deslize, para poder fazer a sustentação do nosso tronco. Aí começa a varredura, né? A hora que ele vai puxando esse braço para baixo, que é a primeira fase aí, ou agarre também, mas é mais conhecido como varredura. E aqui, quando o nosso braço, a gente está fazendo um movimento de circundução, o braço vem vindo, aí quando chega na linha do ombro, foi o que eu falei, a gente acaba tendo o quê? Uma flexão aqui de cotovelo. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho aqui, para vocês olharem. Aqui é bem nítido, ó. Deixa eu ver se eu paro aqui. Foi muito rápido. Mas dá para ver nítido aqui agora a flexão de cotovelo aqui. Aqui é a flexão de cotovelo, onde que vai iniciar a segunda fase da varredura aí, que é a fase de empurrar a água para trás, né, para o nosso corpo se locomover. Então vai aparecer aqui, ó, a segunda fase da varredura, que é conhecido também empurrar, né? Porque, tipo assim, depois nós vamos ver uma vista lateral, dá para ver certinho ele empurrando a água aí para o corpo se locomover. Enquanto essa está fazendo esse movimento, o ciclo de braçada da outro braço está lá em cima, né? Elas estão em sentido oposto, uma para baixo e uma para cima. Uma assim que uma estiver finalizando, né, a parte submersa, a outra está finalizando a fase aérea. Tem uma outra vista aqui que eu trouxe, já mais fácil, finalizou. Agora vamos ver uma vista lateral um pouquinho melhor. Então começou a primeira fase da varredura, e aqui, se vocês olharem, o braço estava praticamente todo estendido. Vou voltar um pouquinho, ó, mais um pouquinho. Praticamente, quando ele chega na linha do ombro, ele flexiona o cotovelo e faz uma pequena rotação de quadril, porque se ele ficar totalmente reto também, essa mão aqui acaba saindo fora da água. Olha lá, flexionou. Se a gente olhar o tronco dele está um pouquinho inclinado, ele não está paralelo à água totalmente. E o outro braço, ó, esse braço está aqui na parte submersa, e esse aqui está na fase aérea aqui, os dois na metade do caminho. Vamos deixar seguir. Olha lá. A hora que um está finalizando, o outro está entrando na água. Se vocês olharem a mão dele aqui por baixo, olha só como empurra, né? Ele entra e vai empurrar essa água por baixo
do corpo dele, né? Ele já vem empurrando desde aqui de cima, né? Da cabeça, né? Aí ele vai empurrando essa água até finalizar lá, enquanto essa mão aqui, ela já vai dando o quê? A sustentação para manter nosso corpo em paralelismo com a água. Então aqui já entrou, fazendo outro ciclo. Vamos ver se eu mostro para vocês aqui desse lado aqui, ó. A hora que ele entra na água, entrou. Opa. Vamos lá mais uma vez. Vamos com calma aqui. Aqui é a hora que entrou, né? Tá entrando, tá relando na água, né? Eu falo assim, para quem não entendeu ainda, a hora que ele volta, essa mão aqui vai virar, o polegar vai passar do lado do quadril aqui, né? Ele passa do lado do quadril e depois a mão é virada, né? Uma pequena o quê? Uma rotação de ombro para poder entrar com o dedo mínimo na água. Então a gente finaliza com o polegar e entra com o dedo mínimo na água. E aí o nado, ele segue. Ele vai seguindo, vou parando aqui aos poucos. Então aqui é a primeira fase da varredura. Aqui é onde que é o quê? Uma pequena rotação do tronco, né? O tronco ele acaba rodando um pouquinho para o fundo da piscina, justamente porque eu tenho um braço que está aqui em cima, né? Na fase aérea, na fase de recuperação. Então aqui na fase subaquática, submersa, fazendo movimento de propulsão, né? E aqui, se a gente olhar, justamente onde que nós fazemos uma flexão de cotovelo aqui, para poder empurrar a água para cá. Se a gente não fizesse, o braço ia vir aqui embaixo, e aí a gente ia virar o quê? Praticamente todo o tronco aí, né? Até tirar a cabeça de paralelismo com a água, ia ficar com o corpo totalmente decúbito lateral aí. E aí ia causar muitos problemas de ordem respiratória, trabalhando todo o progresso do nado aí. Então só vou deixar seguir aqui. Passar mais uma vez. Olha, quando o braço ele atinge a linha do ombro, é onde acontece o flexionamento ou a flexão do cotovelo. Vou deixar mais uma vez, ó. Pode ver que por enquanto aqui o braço dele está estendido, ele está puxando a água para baixo. A hora que chegar no alinhamento aqui, esse cotovelo estendido acaba tendo uma modificação aqui, né? Há uma flexão de cotovelo, porque como eu falei, se for levar esse braço estendido aqui para baixo, é um dos erros do nado costa que acontece, né? Aí acaba fazendo o quê? Uma rotação do tronco totalmente lateral e a gente acaba muitas vezes perdendo até o nado. Verificamos lá, flexionou, vamos ver o braço de cá, ó. Olha lá, agora vai flexionar o cotovelo. E a distância da superfície da água aqui, tem alguns alunos que gostam de perguntar isso aqui, né? Tipo assim, quanto que fica, né? Porque ele flexiona, o corpo dele agora está paralelo. Quanto que dá daqui da mão dele até a superfície da água? Porque imagine você está deitado, né? Ou está encostado na cadeira, coloca os dois cotovelos aí na linha do ombro, né? E flexiona ele. O que acontece? Se você tivesse paralelo, né, no alinhamento, sua mão ia sair fora da água. Por isso que acontece, uma pequena flexão, menos de 90 graus, e essa rotação de tronco permanece com o braço dentro da água aí, para continuar essa varredura aqui, e essa empurrada aí, para acabar fazendo o quê? Fazendo que o corpo se desloque para frente. Vou mostrar mais uma vez. Olha no braço, agora ele empurra. Agora vamos ver isso aqui, o braço esquerdo aqui, ó. Flexionou, empurrou.
Aí já vai sair a mão dele aqui, tá? Então, do nado costa, ele é muito parecido aí, as pernadas, como eu falei, é a mesma do nado crawl, ok? O que eu tenho que entender é que a propulsão maior das pernadas do crawl para o costa, no crawl é a fase descendente, no costa é o que? É ascendente, é a hora que sobe. Em decúbito dorsal, a grande diferença entre o crawl e o costa, essa parte do cotovelo da braçada aí que acaba tendo uma flexão aí, né? E essa pequena rotação. Já no nado costa, cabeça, ela não faz a mesma rotação que lá, como nós fazemos lá no nado crawl. Por quê? A cabeça praticamente ela fica fora da água o tempo inteiro. Então ela segue praticamente no paralelismo aí. A única coisa que dá ou faz o quê? Um pequeno giro para a esquerda, né? Uma pequena rotação para a esquerda e para a direita, seria o tronco e o quadril aí, só para poder fazer o quê? Justamente manter essa abraçada aqui do nado costa mais eficiente. E aí nós vamos chegar, acho que esse é um nado mais complexo que tem, né? Vamos deixar rolar aqui um pouquinho. Então tem aqui o nado peito, né? Estou mostrando aqui, deixa eu passar mais um pouquinho, né? A pernada dele é diferente já do nado costa e do nado crawl, não tem nada a ver, né? A abraçada aqui, ainda se a gente for ver aqui, é um pouco parecida com o nado crawl, então por isso que eu me peguei muito no nado crawl, porque o que acontece? Um nado crawl bem feito, bem aprendido, bem executado, ele vai ser a base para os outros nados, vai ter menos dificuldade para aprender os outros nados. Se nós não tivermos um nado crawl bem definido, os movimentos bem definidos, nós vamos ter problema tanto no nado costa, como no nado peito, como no nado borboleta, né? Então aqui eu vou deixar passar mais um pouquinho e já abro aqui para vocês. Aqui é a abraçada. Depois nós vamos ver essa pernada, como que funciona. Então, o nado peito já é diferente também do nado costas, né? Porque ele é um nado feito em decúbito ventral, né? A gente vai fazer o quê? Ficar com o peito, né? Com a barriga, com a parte anterior do nosso corpo, né? Deitado sobre a água ali. A nossa respiração aí é anterior, né? Nós não tem a rotação de cabeça como no nado crawl, né? Ela fica de frente a uma respiração frontal. Por isso que eu falei que até naqueles educativos lá do nado crawl, né? Praticamente já está fazendo um educativo aqui para o nosso nado peito. Mas vamos ver devagarzinho o nosso nado peito, né? Então vamos começar de novo pela abraçada. Então o que acontece? A abraçada aqui, os dois braços, né? À frente, né? Alinhado entre o ombro e nossa cabeça aqui. A diferença que tem do nado peito, da abraçada do nado peito, pro nado crawl, é que ele tem uma pequena rotação. Ó, ele entrou paralelo, aqui é uma vista de baixo, né? Uma vista de baixo da piscina, da parte o quê? Da parte ventral. Nós estamos olhando do fundo da piscina para cima. O que acontece? Ele entra paralelo na frente da cabeça e depois ele faz o quê? Uma pequena abertura e acaba vindo para o lado, né? Então, quer dizer, entrou os dois braços paralelo à cabeça, né?
vai entrar lá, que entra agora, como no crawl mesmo, vai entrar o polegar e o indicador, e assim que o braço for descendo na água, ele for descendo, eu vou fazer uma pequena circundução, como se fosse um polichinelo, e já vou fazendo uma flexão de cotovelo, e vou trazendo, vou puxando a água, e vou trazendo ele próximo do meu tronco aqui. A braçada do peito, de todos os nados, é a menos eficiente de todos. Por quê? Ela sai aqui na altura da cabeça, né? Ela começa aqui. Aqui é onde ela começa a tracionar a água para trás, puxar a água para trás. O que acontece? Ela termina aqui na altura do peito. Se vocês olharem, aqui na imagem tem uma sombra, né? E depois nós vamos ver isso numa filmagem. Então a braçada só tem esse tamanho, né? Esse percurso aqui. Se a gente for pegar dos outros nados, tanto do crawl, do peito, como borboleta, que nós vamos ver, começa acima da cabeça e termina na linha do quadril. Então, quer dizer, um dos nados que é diferente é o nado peito, porque a fase propulsiva dele é na pernada e não na braçada igual os outros nados. Tanto o costa, o borboleta, como o crawl, a parte propulsiva se dá muito pelos membros superiores e não pelos membros inferiores. Já no nado peito é completamente diferente. A braçada não é tão eficiente, né, porque ela tem um curso muito curto aí, né, de fazer o movimento, e a parte propulsiva desse nado aí vai se dar justamente lá pelas pernadas. Mas devagarzinho nós vamos indo e vamos entendendo isso aqui. Então, se a gente... Vou colocar essa imagem aqui, depois eu volto lá. Então, o que acontece? A abraçada, ela sempre começa aqui, ok? Então, quer dizer, quando ela chega aqui, na verdade, né, ela está aqui embaixo, se vocês olharem aqui, ele vai tirar a mão, né, vai lançar, ela vai cair na frente, igual está essa imagem aqui. Se vocês olharem nessa imagem do meio aqui, ó, ele está com o rosto fora da água. É justamente a hora que ele vai fazer o quê? Captar o ar, né? Captar o ar. E assim que ele arremessar, a cabeça vai estar o quê? Totalmente dentro da água. Então, deixa eu explicar de uma forma bem tranquila aqui. Aqui é o início da braçada e esse aqui é o final, né? E aqui ele já está saindo, né? Então aqui é o final. Então ele vai vir aqui, ele já está lançando. Outra coisa, deixa eu ver como que eu posso explicar essa braçada de uma forma bem tranquila para vocês. Então, na frente, eu vou entrar com a palma da mão mesmo, em forma de concha, vai entrar os dois braços paralelos, as duas mãos em forma de concha, né? E eu vou tracionar, né? Isso aqui, o lado aqui, eu vou fazer uma pequena abertura, né? É como se fosse, eu falo sempre como se fosse desenhar uma pera. E vou trazer as duas mãos em direção ao, né, como eu estivesse rezando. Então vamos fazer o seguinte, como eu estivesse rezando aqui, ó, eu levo as minhas duas mãos em direção à cabeça, tiro fora da água, os dois braços entram paralelo, eu puxo essa água para baixo. Quando vai chegar da altura do meu peito, eu viro a palma da minha mão, ok? Eu viro a palma da minha mão, aí eu fico de novo. Fecho as duas mãos, porque se vocês olharem aqui na posição 3, se eu ficar aqui, eu vou criar um atrito, né, da água com a minha mão, por isso que eu tenho que fechar nessa posição para estar lançando esses braços para frente. Mas assim que aparecer um vídeo, fica muito mais fácil e compreensível de entender a braçada. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no vídeo. Aqui é a hora que ele segue o paralelismo, né? Que é a Filipina, que eles falam, golfinhada, né? Olha lá, ó. Ela desce, deixa eu passar para vocês verem de forma geral. Deixa eu não acelerar aqui.
bem mais tranquilo. A hora que os dois braços estão descendo a palma da mão lá, puxando a água, a cabeça está fora da água. Então, o que acontece? Nesse momento que a cabeça sai fora da água, é a hora que eu vou fazer o quê? A hora que eu vou pegar o ar. Depois a gente vê a perna. Vamos ver a respiração e a abraçada primeiro, mais abraçada. Então, sai. Deixa eu parar aqui, ver se eu consigo parar aqui numa parte boa. Ele vai sair. Aqui ele está com a mão totalmente... Por que aqui embaixo ele saiu? Porque aqui é a fase de sustentação. A hora que você está puxando aqui, o seu corpo está em velocidade, então, que vai te manter na superfície da água. Ah, professora, é difícil? É difícil, mas depois vai coordenando todos os movimentos, não tem problema nenhum. Por isso que eu falo, o importante é lá o nado crawl. O resto dos outros nados acontece naturalmente, desde que você tenha um nado crawl excelente. Então, tá aqui. Foi muito rápido, não dá nem para ver, mas eu mostro ali, depois eu tenho uma imagem. Vamos lá de novo. Aí é uma saída da plataforma. É que aqui, a hora que ele vira, né? Ele já traz as duas mãos para dentro, como se fosse o ato de rezar, né? A mãozinha, aquele ato que a criança faz de colocar as duas mãos junto ao peito ali, e depois ele faz o quê? Ele vai abrindo essa mão, faz a extensão para poder entrar com essa mão lá na frente. Deixa eu mostrar aqui agora. Então, aqui agora a gente vai ver a pernada. A pernada desse nado aqui, depois eu tenho outro vídeo, vou falar da abraçada de novo. Ela é um pouco diferente, né? O que acontece? Algumas palavras a gente tem que saber, né? Uma dorsiflexão do tornozelo. O que é dorsiflexão? É quando eu trago a ponta do meu pé em direção à minha perna. Então vai acontecer o quê? Uma dorsiflexão, né? Uma flexão de joelho, uma pequena flexão de joelho, e vai trazer, né? Vou pegar essa imagem aqui, vai trazer os pés, né, em direção ao nosso quadril, mas sem fletir o joelho. Quer dizer, se eu fletir o joelho aqui, ó, eu flexionaria todo o joelho. Na verdade, tem uma semiflexão e ele vai vir, vai ser jogado em direção ao quadril, né? E isso vai acontecer o quê? Uma rotação do nosso fêmur aí, o que acontece? Jogando a ponta dos nossos pés para trás. Professor, eu não entendi. Então, quer dizer, quando eu fico nessa posição aqui, eu falo assim que a gente fica com aquele pé de palhaço, né? Todo mundo já viu um pé de palhaço? Ele fica com a ponta dos pés para fora. Então, o que acontece? Vai fazer uma flexão, né? Uma pequena flexão de joelho, uma pequena flexão de quadril, onde você vai lançar esses dois pés para trás, para depois estar lançando ele para trás. Aqui nessa vista frontal aqui, ó, dá para ver muito bem, né? Que aqui o joelho está flexionado aqui, semiflexionado, e olha lá os pés, como eu falei, ó. E aí você vai fazer o quê? Vai estender, né? Fazer uma extensão até juntar esses dois pés, né? Eu falo que isso daqui sai dessa posição aqui, né? E forma como um plié. Quem não sabe o que é plié, fica na pontinha dos pés. Você vai jogar a água para a lateral e depois vai trazer para dentro, aí finalizando essa pernada. Mas eu vou mostrar aqui, eu tenho uma imagem aqui muito boa, que vai acabar nos ajudando bastante aqui. Então, está aqui mostrando a coordenação, né, de braçada, respiração. Então, está aqui a primeira coisa, sempre em todos os nados, é manter o paralelismo com a água, ou seja, ele decúbito dorsal, decúbito ventral. No caso nosso aqui é decúbito ventral, então ele
Está paralelo com a água, saiu, ó, paralelo com a água, assim que os dois braços estão lá na frente, justamente para dar suporte de apoio, né, de sustentação. Assim que o braço começa a descer, a cabeça começa a subir. Olha, começou a descer, a cabeça começou a subir, um olhar o quê? Direcionado para frente, não é que nem o crawl, não é olhar para trás, a respiração se dá para frente, olhando para frente. Aqui na imagem C, já com o braço já está praticamente, os braços, né? Que o antebraço está dentro da água, aqui os braços. O antebraço praticamente dentro da água, o rosto quase saindo inteiro. Aqui a gente já vê praticamente todos os braços submersos, né? Dentro da água e a cabeça totalmente fora da água. Então aqui no E é justamente a hora que ele faz o quê? Ele pega esse ar e aí ele acaba voltando, né, finalizando a braçada aqui e o rosto voltando para dentro da água, onde que ele vai fazer o quê? Ele vai descarregar, né, esse ar que ele acabou pegando pela boca. Então essa respiração boca e nariz. Então essa imagem aqui tem lá no nosso livro didático, lá ela é excelente, que mostra justamente a parte de deslizamento aqui, né, ó. Aí aqui a pessoa já faz o quê? A parte de apoio, já começou a fazer a varredura, a cabeça vai se erguer. Aqui começou a varredura, o rosto já vai saindo da água. Aqui a gente já está na primeira fase da varredura, porque a segunda sempre após o ombro aqui. Então acontece, descendo aqui, fazendo a varredura, já vai ter uma sustentação. Essa sustentação aqui de velocidade, de manter meu corpo indo para frente, que é o tempo necessário para eu poder estar captando ali o oxigênio pela boca, e sim a cabeça volta em paralelismo com a água, para eu poder fazer o que é a fase aérea, para eu retornar. Por que disso? Se eu não voltar a cabeça, né, vou pegar essa imagem aqui aí, se eu não voltar a cabeça em paralelismo, como está na A e na B, principalmente na A, na fase aérea, eu vou criar um atrito, né, da água com o meu peito. Então vai dificultar a minha braçada no nado do peito aí. Seguindo, vamos aqui falar um pouquinho da pernada. Aí eu vou mostrando toda hora, porque esse nado aqui não é meio um pouco mais complexo que os demais, né? Então tá aqui a pernada, olha só. Vou só fazer uma flexão, né, de joelho, uma pequena flexão. Se eu tivesse uma linha aqui, ó, ele está um pouco flexionado. E o joelho aqui também em relação à coxa,